Pela primeira vez, dentro das organizações, a gente tem gente da geração Baby Boomer, porque muitos deles ainda não se aposentaram. Já tem gente da geração X, evidentemente, geração Y, geração Z, tem gente da geração Alpha chegando. A gente tem aí 5 gerações dentro do ambiente de trabalho. Dá para acreditar um negócio desse? E aí fica a pergunta, como é que a gente lidera times multigeracionais? A própria pergunta já esconde uma resposta errada quando a gente fala de times multigeracionais. O grande desafio é como é que a gente gera uma liderança intergeracional. Vamos parar e pensar quais são os grandes valores, os grandes pilares de cada uma dessas gerações dentro do ambiente de trabalho. Por exemplo, os baby boomers valorizam muito trabalho duro, hierarquia, progressão continuada, ainda que não muito acelerada. Então a gente está falando de hierarquia, quadros, clusters, nichos muito claros, muito específicos de trabalho. Quando a gente pensa na geração X, é uma geração que tem mais autonomia, tem mais pragmatismo, tem mais a ver com uma metodologia chamada Job to be done. Ou seja, eu quero a coisa feita, eu sei qual é o caminho e eu vou continuar, não importa o que esteja acontecendo à minha volta. É uma geração um pouco inflexível nesse sentido. Quando a gente passa para a geração Y, a gente está falando aqui de pessoas que valorizam muito, por exemplo, o feedback constante, o trabalho pelo propósito, a compreensão das motivações do porquê que aquilo está sendo feito. E aí a gente chega na geração Z, vamos até deixar a geração alfa de fora por enquanto, mas a gente chega na geração Z. Existe uma ansiedade, por exemplo, a respeito de tecnologias, de métodos mais modernos, de formas diferentes e menos burocráticas de se fazer o trabalho, menos hierarquizadas. Como é que você junta tudo isso num projeto só? Pois é, um dos grandes segredos da liderança intergeracional, por incrível que pareça, não é tentar acabar com o conflito de gerações. Porque grande parte do conflito de gerações, ele é oriundo exatamente dessas diferenças de ponto de vista. Não sei se você reparou, cada vez que a gente tenta acabar com o conflito de gerações e a gente tem um pretenso sucesso, o que a gente fez foi criar um ambiente árido para o surgimento de novas ideias, porque cada um começa a se afastar. Para não ter o conflito, há um distanciamento. Essa é a estratégia mais eficiente para evitar o conflito. E evitando o conflito, você deixa de ganhar muitas outras coisas. Portanto, o caminho mais adequado não é evitar conflito de gerações. Na verdade, a liderança intergeracional é, dentro desse conflito natural, porque os pilares são diferentes, as visões são diferentes, como é que a gente extrai o melhor de cada uma das gerações em torno de projetos comuns. Eu queria terminar esse vídeo com 3 ou 4 aqui, eu vou arriscar a quarta, mas 3 grandes recomendações a respeito de liderança intergeracional. A primeira recomendação é: liderança intergeracional só funciona se a gente ouvir. A gente tem que ter uma escuta ativa com a participação de todos, todos têm que poder opinar, todos têm que poder dar o seu parecer a respeito dos projetos, a respeito dos desafios da organização. Se as pessoas não se sentirem ouvidas, elas não vão se sentir participantes. Esse é um pilar importantíssimo para qualquer abordagem de liderança intergeracional. A segunda coisa muito importante, o segundo pilar, a segunda recomendação, é o aprendizado mútuo. Cada vez que a gente tem um projeto comum, a gente deveria entender que precisa aprender com os outros. Tem coisas que a gente vai aprender com os outros, e isso a gente consegue conscientizando previamente todo mundo que vai participar do projeto. Isso tem a ver, por exemplo, com a predisposição de aprender com o outro. Percebe que tem muito mais a ver com uma soft skill do que com uma hard skill. Não é uma questão de aprender com o outro algum método, alguma metodologia nova, uma ferramenta. É aprender com o outro no sentido mais amplo da coisa. É realmente aprender com outro ser humano. Portanto, essa predisposição ela é necessária. E o líder, ele não deveria estar muito preocupado em ensinar hard skills, mas essa soft skill do aprendizado com outras pessoas, para todo mundo que estiver envolvido. Já falamos de 2. Vamos para a terceira característica importante num projeto intergeracional? Pois é, a resposta está dentro do que eu acabei de dizer. Projeto. Crie projetos em que todos percebam que a coisa vai acontecer. Projetos que têm momento para começar, momento para ser desenvolvido, momento para ser finalizado, para ser avaliado e para ser celebrado. Não existe, na verdade, um convívio intergeracional. A verdade é essa. O que você tem são projetos intergeracionais numa empresa que é multigeracional. Essas diferenças entre unigeracional, plurigeracional, multigeracional ou intergeracional, elas são importantes. Não nesse vídeo, a gente trata disso em outro momento.
Mas não espere que todos os ambientes venham a ser intergeracionais. Os projetos precisam ser intergeracionais, mas mais importante que os projetos, a liderança precisa ser intergeracional. Conseguir, dentro do mesmo projeto, extrair o melhor das gerações envolvidas. Mas lembra que eu falei, né? Eu ia falar de 3 pilares aí da liderança intergeracional e iria propor uma quarta. Eu vou propor uma quarta, ou um quarto pilar, ou uma quarta estratégia, uma quarta ferramenta. Você chama do que você quiser. Eu não encontrei escrita em lugar nenhum. É algo que eu tenho percebido das conversas, das palestras, das mentorias, dos estudos a respeito de novas gerações. Você nunca vai conseguir fazer uma pessoa da geração Baby Boomer se comportar como alguém da geração Z. Raras exceções, e a gente discute sobre elas em outro vídeo também, os Perennials, mas esse é um outro assunto. Você nunca vai conseguir fazer alguém da geração Z se comportar como alguém da geração X. E não é natural mesmo, e não é saudável que isso aconteça. E se você suprimir essa possibilidade da geração se comportar como ela mesma, você vai estar tirando parte da personalidade dela, parte da identidade dela. Você vai estar tirando o melhor dela. Portanto, um bom líder intergeracional, sabe o que ele faz também? Encontra projetos e zonas de exclusividade. Isso mesmo. Além de encontrar os projetos em que todos podem participar, projetos realmente intergeracionais, ele preserva a possibilidade de um baby boomer trabalhar num projeto boomer, que tem cara de boomer, com espaço para um boomer, que ele possa manifestar o melhor dele e dizer, nossa, aqui sou eu 100%. Deixa, ele precisa desse espaço. Ele tem condições de encontrar um bom líder intergeracional e encontrar um espaço para um projeto para a geração X, que vai dizer o seguinte, essa tarefa eu vou fazer com excelência, porque as melhores condições para realizá-las quem detém somos nós da geração X. Deixa ele aproveitar, é importante que ele tenha isso também. Preserve isso nele, assim como um projeto para a geração Y, assim como um projeto para a geração Z, assim como um projeto para a geração Alpha. Portanto, o quarto pilar e a quarta estratégia muito importante é que você encontre esses espaços de exclusividade. Não vai ser o ambiente ideal ter apenas projetos intergeracionais. Já parou para pensar nisso? Como é inusitado? Ao mesmo tempo que um líder intergeracional deve fomentar projetos intergeracionais, ele deveria encontrar ainda zonas de exclusividade, zonas de preservação, zonas de identidade para cada um desses grupos. Dá para a gente conversar um pouquinho mais a respeito disso? Acho que merece mais essa conversa, né? Vai ser um prazer a gente continuar com esse diálogo aberto, para a gente conversar um pouquinho, ou via redes sociais, ou pessoalmente, ou em palestras, ou em mentorias, não importa. O importante é que a gente continue conversando e aprendendo uns com os outros a respeito de liderança intergeracional. Vamos juntos nessa?